Olá, pisciano! Olá, pisciana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de setembro de 2025. Uma leitura coletiva, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados, pisciano? Bora lá? Vamos agradecer a espiritualidade, a todos os nossos mentores espirituais pela presença, por estarem presentes, trazendo um direcionamento necessário e importante para o mês de setembro de 2025. Já te convido a se inscrever no canal, a comentar aqui para mim de onde você é, se essa leitura vai fazer sentido ou não. Comenta, deixa um coração, deixa um não gostei, um gostei, interage, é muito importante a sua interação. Combinados, pisciano? Combinado, pisciana? Bora lá, vamos pegar aqui com o tarô de hoje uma energia geral para o mês de setembro de 2025. Já virou, a gente tem o 6 de espadas. O 6 de espadas, como energia geral para o mês de setembro, pisciano, vem trazer muito uma questão de viagem, de mudanças, de movimentações. Eu posso aqui estar falando com pessoas que claramente sim podem estar organizando, planejando uma viagem, mas aqui eu sinto que é muito uma questão interna, é uma transformação, um deslocamento. O 6 de espadas, ele traz muito a questão do deslocamento. Você olhando a vida com outros olhos, você olhando de um outro ponto de vista, sabe? Você olhando a vida com outro ponto de vista, você entendendo um pouco mais sobre aquilo que de fato faz sentido para a sua história e aquilo que não faz mais sentido para a sua história. Você olhando com mais clareza aquilo que precisa movimentação, aquilo que precisa movimento, aquilo que precisa transformação, sabe? Por exemplo, eu posso estar falando desde coisas simples, minha casa precisa de um objeto novo. Eu sinto que agora, antes era tudo muito cor pastel, mas agora eu quero colocar um pouco de cor dentro da minha casa. Então eu vou colocar um objeto de decoração vermelho, amarelo, verde. Ou então no estilo de roupa, no estilo de vestir, né, de transformação. Eu sempre usei muito branco, ou então sempre usei muito preto, e agora eu quero um pouco mais de cor, ou então sempre usei muita cor e agora eu quero um pouco mais. É você transformando de dentro para fora a sua própria história. Isso no pouco, mas eu posso estar falando também de transformações a grande escala, digamos assim, né? Por exemplo, por muito tempo, venho buscando um relacionamento sério, venho buscando alguém que preencha alguns espaços dentro da minha casa, por exemplo, dentro da minha rotina, mas agora eu sinto que talvez não é tão importante isso, é mais importante eu me conhecer mais, é mais importante eu aproveitar os meus momentos de solitude, é mais importante eu aproveitar os meus momentos de estar só. Entende, pisciano? É muito de você mudando o ponto de vista e estando feliz e contente com essas mudanças. Posso estar falando aqui de pessoas sendo aprovados, por exemplo, em um trabalho numa outra cidade. Posso estar falando aqui de pessoas mudando, buscando autoconhecimento, estudo, passando em um concurso, digamos assim, sabe? Em outros locais também, né? Que trazem movimentação, traz novos ambientes, traz novas pessoas, traz movimento. Quando você aceita estar aqui agora com todas essas mudanças e transformações, é como se você entendesse que a vida está te conduzindo ao lugar que você precisa estar, entende? É como se você parasse de buscar, por exemplo, se eu virasse para você hoje e falasse, o que 20 milhões de reais iria mudar na sua vida agora? É como se isso você entendesse que não fosse a coisa mais importante da sua vida mais, entende? Por muito tempo você buscou isso, e isso agora talvez já não seja a coisa mais importante da sua vida. E esses 20 milhões de reais, eu quis dizer, mas pode ser também um relacionamento, como eu falei anteriormente, pode ser uma graduação, pode ser uma casa própria, pode ser outras coisas, entende? Pode ser, assim, é mais sobre a mudança de ponto de vista.
Você entendendo de uma outra perspectiva que aquilo que você tanto almejava talvez não seja exatamente aquilo que você precisa agora. E isso faz com que você aceite mais a realidade que você tem, e quando você aceita mais a realidade que você tem, mais você entende que você está onde precisa estar, vivendo o que precisa viver, e se deixa ser conduzido pela vida, e a vida vai te colocar nos lugares que você precisa estar para ter o que você precisa ter. Beleza, Pisciano? Bora lá, vamos ver aqui pontualmente 3 cartas, por favor. A carta da Lua. Queria virar e não virou o Ás de Paus. Talvez você bloqueando um presente que a espiritualidade quer trazer para a sua vida, algo que a espiritualidade gostaria de te entregar. Vamos entender isso melhor. Muito bem, uma carta positiva e uma carta como oportunidade. Pisciano, aqui a gente tem... Bora lá, como carta positiva da sua leitura, a gente tem mais uma vez o 6. A gente tem mais uma vez o 6 de espadas. E é como você... Essa carta, ela me traz muito também, o 6 de espada 2 vezes, né? Você enxergando, é como se você enxergasse que existe uma outra possibilidade de trazer completude e realização para a sua vida, entende? É como se você visse outros horizontes, visse outras possibilidades, outras perspectivas. E não ficasse preso mais aos pensamentos que te limitam, que te mantêm no mesmo lugar, sabe? Como oportunidade, a gente tem o 3 de copas. O 3 de copas, ele vem falar como as parcerias, né? Pessoas, ciclos, ambientes, posso estar falando aqui até de ambientes profissionais, de amigos, de pessoas que entram na sua vida para trazer um pouco mais de movimento, sabe? É como se você não fosse fazer esse movimento sozinho, mas por muito tempo você também esperou que outras pessoas aparecessem na sua vida, outras pessoas trouxessem movimentações, mas agora é como se, mesmo sem essas pessoas, mesmo sem esses, você fosse fazer o que precisa ser feito de qualquer maneira, entende? Você se permitisse seguir, mesmo sem ver todo o caminho, a carta da Lua, na sua área de relacionamentos, mesmo sem ver tudo que precisa ser visto, mesmo sem entender muitas coisas, você simplesmente vai parar de focar no problema, na insegurança, e vai focar na luz, sabe? Vai focar naquilo que pode ser vivido de agora em diante. Na sua área de relacionamentos profissionais, de matéria, a gente tem o Rei de Paus. O Rei de Paus é o grande bruxo, né? É o grande manifestador, é o grande co-criador. Quando você entende que você cria a sua realidade, que você manifesta aquilo que você acredita através dos seus pensamentos, através da sua realidade, isso para de ser uma preocupação para você. Sabe, você para de focar naquilo que não deu certo, você para de focar nos probleminhas. Eu não vejo aqui você com questões muito na vida profissional no mês de setembro, viu? Vejo sim você co-criando novas oportunidades. Vejo você abrindo portas. Vejo você criando. Posso estar falando aqui de pessoas que vão estruturar um novo negócio, ou uma nova maneira de fazer dinheiro, uma nova maneira de se realizar profissionalmente, sabe? É você criando estruturas, vendo a vida de uma outra forma. Você criando estruturas, tendo controle, tendo domínio, digamos assim, sobre a sua vida profissional e material, tá? Claramente aqui não é uma questão para o seu mês de setembro. Em relação à sua saúde, em relação à vida, aos movimentos necessários, a gente tem o Pajem de Paus. O Pajem de Paus, ele vai falar muito sobre você
trazer para a sua vida, trazer para os seus momentos, trazer para a sua história as pequenas conquistas, as pequenas celebrações, as pequenas emoções que vão te trazer completude diariamente, entende? É você parando de querer realizar, por exemplo, eu tenho uma meta de 1.000 clientes para o mês de setembro. Um exemplo, tá? Supérfluo. Eu tenho uma meta de 1.000 clientes para setembro. E eu começo a dividir isso, em vez de 1.000 clientes, eu vou para o mês de setembro, eu vou trazer, 100 clientes para o dia 1, 100 clientes para o dia 2, 100 clientes para o dia 3. Entende? Eu vou separar isso em pequenas partes que vão me trazer completudes diárias. Eu não vou passar o mês todo mais me cobrando por um resultado para chegar apenas no dia 30 de setembro eu entender o meu mês de setembro. Entende? Eu começo dia após dia, ou então semana após semana, fazendo alguns fechamentos e entendendo aonde pode ter melhorias, aonde pode ter mais oportunidades, aonde eu conseguir fazer além do que eu esperava fazer, entende? É você sendo mais grato diariamente ao invés de esperar o mês todo para celebrar alguma coisa, tá? A única questão aqui para o mês de setembro na sua área de relacionamentos. É você com muitas dúvidas. E eu sinto aqui uma questão de bloqueios emocionais, né? Bloqueios emocionais que te permitem. É muito apego ao passado, é muito apego àquilo que aconteceu, muito apego àquilo que não deu certo, é muito apego àquilo que me mantém. É como se você, por exemplo, estivesse buscando pessoas ou relacionamentos que afirmem ou que confirmem bloqueios que você ainda tem, ao invés de você padrões antigos, né, que você mantém. Ao invés de você focar em curar, em focar em transmutar esses padrões, você ainda se coloca em situações que confirmem e que validem viver as mesmas experiências passadas, entende? Talvez aqui, Pisciano, seja o momento de setembro você focar em você mesmo, principalmente na área de autoconhecimento, na área de satisfação mesmo pessoal, para que você pare de atrair para a sua vida pessoas com os mesmos padrões, tá? É isso. Uma grande oportunidade de estruturação financeira. A gente tem o 4 de ouros no fundo do deck. O 4 de ouros, ele fala de você balanceado, de você entregando e recebendo. Então aqui a gente está falando claramente de uma forma muito forte sobre estruturação. Setembro é um mês para você estruturar financeiramente, pessoalmente, estruturar a si mesmo, estruturar as coisas ao seu redor. Por exemplo, se eu estou vivendo um relacionamento que é muito baseado em um padrão que o meu pai tem, ou que a minha mãe tem, ou que eu tenho, ou que eu fui submetido em outros relacionamentos anteriores, setembro é um mês de você reestruturar, olhar para isso e entender. Esse relacionamento de fato me traz a estruturação que eu quero e que eu preciso para viver longevidade, para eu viver essa mesma situação a longo prazo, sabe? Ou é preciso já olhar aqui algumas infiltrações, digamos assim, que eu tenho nessa estrutura, alguns furos, alguns vazios, algumas coisas que eu preciso olhar de imediato para entender se é possível continuar e criar algo maior nesse lugar que eu tô, ou se é preciso eu talvez deixar isso um pouco de lado neste momento, focar um pouco mais em mim para criar bases e estruturas mais sólidas, porque aqui a gente fala muito de estruturação, para depois sim, você conseguir com uma estrutura mais sólida, sem repetir padrões, com outro ponto de vista, conseguir construir algo mais sólido e saudável, sabe? Para você não viver uma vida que você já conhece e que você já sabe que não é a melhor possibilidade para você viver neste momento. Talvez não com base nos seus próprios relacionamentos, mas com base nos relacionamentos dos seus amigos, dos seus familiares, enfim, de pessoas ao seu redor, tá? De pessoas ao seu redor. Muito bem, vamos pegar aqui uma mensagem final para o mês de setembro de 2025, piscianos.
Ó, mais uma vez a gente tem o pajem, dois pajens, né? O pajem de paus e o pajem de copas. Ou seja, setembro pede para você ir uma vez e dar um passo por vez, sabe? Step by step. Por exemplo, eu vou subir uma escada, eu vou um degrau, depois eu vou outro degrau, depois eu vou outro degrau. E quando chegar no final do mês, você vai ver o quanto você mudou, o quanto você desenvolveu. Não espere em setembro ter grandes movimentações, né? O seis de espadas duas vezes na sua leitura, afirmando uma energia geral. Não espere grandes transformações, não espere chegar ao final do mês para você ver o que foi mudado. Valide dia após dia pequenas mudanças, pequenas transformações. Traga mais cor e mais vida para o seu mês de setembro, tá? Porque é um mês que te pede estruturação, mas uma estruturação de dentro para fora e não de fora para dentro. Uma estruturação que você vai fazer celebrando e comemorando as pequenas mudanças. Combinados, Pisciano? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês, espero que faça algum sentido. Comente aqui para mim se ressoou com o seu momento, se não ressoou. Curte, comenta, compartilha essa leitura e a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.